Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre insônia e esse vídeo é para você que tem insônia ou que cuida de pacientes que têm insônia. E aí eu vou passar para você alguma informação aí que talvez possa ajudar no manejo desses pacientes. Bom, hoje a gente vai conversar sobre os pensamentos do paciente insone. Então, na verdade, eu trouxe 5 tipos de pensamento, 5 maneiras de pensar que podem ajudar aí a agravar, né, a cronificar a insônia de quem já tem alguma dificuldade aí com o sono. Então, o primeiro modelo de pensamento que pode ajudar o paciente, né, a pessoa que tem insônia, a piorar o seu quadro é aquele pensamento assim: eu preciso dormir muito bem e eu preciso render muito bem durante o dia. Isso significa que a pessoa não possa pensar isso, né, e que isso não seja uma verdade? Claro que não. Todo mundo quer dormir muito bem, deseja dormir muito bem e todo mundo deseja ter um ótimo rendimento durante o dia. Mas quando a gente coloca essas coisas como uma regra, né, automaticamente o nosso nível de ansiedade aumenta muito e o nosso nível de exigência com a gente, com o sono e com o nosso rendimento também aumenta muito. Isso faz com que a gente se preocupe ainda mais com esta questão, né? E quando a gente se preocupa mais, a gente fica ainda mais ansioso e a dificuldade de dormir piora ainda mais. Então, estabelecer como uma regra: eu preciso, eu tenho que dormir, eu tenho que render muito bem. Isso faz com que você se preocupe ainda mais com o teu sono e agrave, né, o teu problema de insônia ainda mais, porque você vai criando com o momento de dormir uma relação bastante ansiosa, né, e bastante difícil, tá? O segundo tipo de pensamento que piora, que agrava o quadro de insônia, é aquele pensamento: eu preciso dormir a todo custo, né? Por quê? Porque dormir a todo custo vai te colocar numa condição de, primeiro, priorizar, né, a insônia em detrimento de outras coisas importantes da tua vida. E outra, né, vai te colocar durante a noite de insônia numa condição muito ruim, né, de ficar ligado à tua insônia. E quanto mais a gente se liga à insônia, mais a ansiedade aumenta e pior e mais cronificada vai ficando esta condição, né? Então, este pensamento de eu preciso dormir a todo custo também pode te levar a adotar hábitos até mais inadequados ainda e que vão piorar o quadro, né? Então, já vi pacientes, por exemplo, fazerem uso de álcool, né? Já vi pessoas fazerem uso de álcool ou uso de algumas medicações porque pensavam assim: então eu preciso dormir a todo custo. E aí acabam descobrindo alguma muleta, algum auxílio ali, às vezes até perigoso, né? E colocam, né? E acabam fazendo essas escolhas por conta desse tipo de pensamento. Não estou dizendo que quem tem insônia não tenha sofrimento, é claro que tem. Mas o que eu estou dizendo é que o que a gente pensa em relação à insônia pode agravar e cronificar ainda mais um problema que já é bastante difícil e bastante custoso para o sujeito que vive isso, né? Bom, o terceiro pensamento aí que pode piorar a tua condição é o seguinte: a culpa do meu baixo rendimento, a culpa de todas as minhas perturbações é da minha insônia, né? Por que isso é importante a gente pensar? Na verdade, a insônia, ela está relacionada a outros problemas, geralmente, né? Então, é muito difícil que a tua insônia, ela esteja sozinha, né? E por conta disso, ela não deve receber esse rótulo, né, de que ela é a responsável por todos os problemas que existem. Na verdade, a insônia é um sintoma de outras coisas que devem estar acontecendo aí. E a gente responsabilizar a insônia por tudo de difícil que está acontecendo é estabelecer, mais uma vez, com o sono, uma relação muito ruim, de muito medo, de muita preocupação e de muita ansiedade. E isso tende a piorar. Então, fazer esse exercício, né, de tentar olhar o que tem em volta da insônia e aí sim tentar encontrar onde é que estão os problemas, garante que a gente vai estabelecer com o sono uma relação um pouco mais amistosa, né? O próximo tipo de pensamento tem até nome, né? É a catastrofização.
Então, se você é aquela pessoa, ou se você conhece alguém que quando não dorme bem, tem uma noite de insônia, aquilo parece que vai acabar com a pessoa, né? Que a pessoa não vai sobreviver àquilo. A pessoa faz um pensamento muito catastrófico em relação àquela experiência, né? Isso também é um erro de pensamento que pode levar a gente a cronificar, né? A agravar o nosso, né, a nossa relação com o sono e o próprio sintoma de insônia. Então, diante de noites mal dormidas, né, de noites não dormidas ou de uma qualidade de sono ruim por algum motivo, a gente precisa pensar que na outra noite a gente tem uma nova chance, né? Mesmo pacientes que, assim, já foram tratados, então sujeitos que já retomaram o sono, que já melhoraram, quando tem uma noite de insônia, às vezes tendem a ter esse pensamento, ai meu Deus, vai voltar tudo. Não vai voltar tudo. Uma noite de insônia é normal na vida de qualquer sujeito, né? Ai, o meu dia seguinte vai ser muito ruim, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso no trabalho porque eu não dormi direito. A insônia, ela é incapacitante e de alguma forma, a longo prazo, ela pode se tornar incapacitante, né? Mas é possível, né, ter um rendimento mediano, apesar, né, de um pouco mais difícil aí, mesmo que você não durma bem. Então a gente diminuir a importância da noite mal dormida, eu acho que leva a gente para um exercício também de olhar para a insônia com um olhar um pouco mais até de aceitação, né? E isso faz com que a gente desenvolva um comportamento menos ansioso na hora de adormecer. E a última, né, o último pensamento que eu acho que pode piorar tudo, piorar muito, né, a insônia, é o pensamento de que o sono é a coisa mais importante da sua vida, né? O sono é uma parte da sua vida, né? O sono é um hábito muito importante da sua vida, mas o sono não é a coisa mais importante da sua vida, né? Porque se você acha que o sono é a coisa mais importante da sua vida e você não tá conseguindo dormir, algo tá muito errado com você, né? E nesse sentido, é importante a gente relativizar as coisas, né? Então, será que o sono é a coisa mais importante da vida ou é algo de grande importância, né? Quando a gente olha para as coisas desse jeito, a gente tem condição de refazer, né, pensamentos e de refazer emoções também muito disfuncionais relacionadas a esses pensamentos, tá certo? Então, entender que o teu sono é um aspecto importante para a tua saúde, para o teu funcionamento, e que você, de fato, não está muito feliz do jeito que ele tá, tem trazido, né, grandes prejuízos, é diferente de você colocar nessa categoria, assim, o sono é a coisa mais importante da minha vida, né? Porque aí, se esta coisa mais importante da sua vida não tá indo bem, a coisa vai ficar muito ruim, né? A interpretação que a gente dá para a vida que se está levando é uma interpretação muito negativa, né? E isso pode te colocar suscetível, né, inclusive para outras condições, para um humor mais deprimido, para pensamentos ainda mais ansiosos, né? E aí a insônia vai piorar, tá certo? Então, se você tem dificuldade de pensar sobre isso que eu falei, né, e sobre reconsiderar e flexibilizar um pouco essas cognições, tem trabalhos muito interessantes da psicologia voltados para esse tipo de demanda, né, para o trabalho com os pensamentos, e as pessoas se beneficiam muito disso. Então, se você percebe que sozinho você não está dando conta, né, também me sinto na obrigação aqui de te orientar que talvez um psicólogo possa te ajudar, né, a tratar dessas ansiedades, dessas cognições disfuncionais, mas enfim, ficam aqui, né, essas dicas. Então, se você percebe que você tem insônia, ou conhece alguém que tem insônia, que tem esses 5 tipos de pensamento, tenham certeza de que essas cognições, elas podem agravar ainda mais a condição de quem está vivendo isso, né, e aí essas pessoas, de fato, vão precisar de algum tipo de ajuda, tá? Para tentar melhorar a maneira como elas pensam, né, para tentar, na verdade, adequar a maneira como elas pensam em relação à insônia e muito provavelmente em relação a outras coisas da vida também, tá bom? Então, os bons pensamentos, né, os pensamentos menos catastróficos, menos ansiosos, eles de fato fazem muita diferença na maneira como a gente se sente e na maneira como a gente leva a vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo te ajudou ou, né, se você se interessou, dá uma curtida no vídeo e também se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. Um beijo!